Irmão Giovanni, a paz do Senhor. Irmão Giovanni, os líderes da Assembleia de Deus no Brasil, todos os líderes da Assembleia de Deus no Brasil estão convocando a igreja para orar e jejuar no dia 7 de setembro. Irmão Giovanni, estes pastores, esses homens podres de rico, com altar desconcertado, todo com altar desconcertado, será que Deus atende e responde as orações desses líderes religiosos, desse líder assembleano principalmente? Será que Deus responde as orações desses homens com o altar desconcertado? Responda aí, irmão Giovanni. Irmão Giovanni, o que o senhor acha dos líderes da Assembleia de Deus, principalmente aqui no Brasil, convocando o povo para orar e jejuar no dia 7 de setembro, com essa corrupção dos líderes da Assembleia de Deus, os pecados que eles estão encobertos? Deus não vai atender essa oração, esse jejum, enquanto eles não pedirem perdão pelos seus pecados, pelas suas corrupções. Presbítero Giovanni, o que é que o senhor acha desse movimento de pastores, líderes de convenções das Assembleias de Deus, milionários, ricos, levantando seus ministérios, colocando a igreja para orar, jejuar, em clamor a Deus, só que não vemos nenhum sinal da resposta de Deus? Será que é porque seus altares estão desconcertados? Pois como é que Deus vai responder a líderes caídos? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É verdade, essas perguntas que vocês estão fazendo é uma preocupação geral dentro da igreja do Senhor, no meio do povo evangélico, do povo lavado e remido no sangue de Jesus, da igreja que vai para o céu. De vez em quando eu vejo pesquisa dizendo que tem não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil. É verdade, agora evangélico tem muitos. Agora crentes lavados e remidos são pouquíssimos, não é? As pessoas não se iludam com isso. A começar da liderança, a começar principalmente desses grandes líderes, né, dessas igrejas que alguém chama de igreja grande, né? Grandes igrejas, líderes que estão aí em destaque. E aí eu destaco, irmão, a denominação Assembleia de Deus, porque é a minha denominação, AD, Assembleia de Deus no Brasil, não é? Onde um pastor essa semana me disse, há meses atrás outro havia me dito o seguinte: irmão Giovanni, nós temos a impressão que a maioria absoluta dos pastores assembleianos, principalmente das grandes igrejas, né, das igrejas maiores, pelo Brasil afora, pelos estados, pelas regiões, pelo Brasil afora, esses homens estão contaminados com a bactéria e o vírus do pecado. Homens escondendo pecado grave no púlpito da igreja. E aí a pergunta que os irmãos fazem é pertinente. A preocupação é muito grande. O dia 7 de setembro pode acontecer muita coisa. A expectativa é grande. Nós estamos aí, o mundo, o Brasil está preocupado. E esses homens estão conclamando a igreja para orar, para jejuar. Oração nunca é demais, oração sempre é bom. E a liderança da igreja, irmãos, os líderes da igreja precisam convocar a igreja para orar. Mas o que nós queremos destacar, irmãos, é que, infelizmente, a maioria desses líderes, desses pastores, principalmente pastores, presidentes, líderes de igrejas grandes, estão como Acã. São pedras de tropeço no púlpito da igreja. E pasmem os senhores, como dizia aquele pastor e como me disse um pastor essa semana, né? Nós já estamos, hoje é dia 2 de setembro. Ele disse o seguinte: irmão Giovanni, a maioria desses homens estão em pecado grave, estão semelhante o capítulo 1 de Isaías, quando Deus diz: não adianta as vossas convocações solenes, as vossas mãos levantadas sujas de sangue, consertem o altar. E aí, irmãos, a gente vê essa convocação como uma convocação solene para a igreja jejuar, para a igreja orar pelo país. No entanto, a igreja estará orando. Os santos do Senhor estarão orando. Mas, irmãos, talvez a resposta que Deus queria trazer, Ele não traga por conta dos graves pecados, por conta das pedras de tropeço que
que são os líderes que estão ocupando os púlpitos da igreja, envergonhando a igreja do Senhor. Senhores pastores, senhores líderes, vocês precisam consertar o altar. Não adianta vocês estarem fazendo grandes convocações solenes, porque anteriormente vocês venderam, negociaram a igreja que um dia Deus colocou na mão dos senhores. Os senhores negociaram com a política, com a politicagem, fizeram comércio.